Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Farriello, eu sou de São Paulo, sou certificada aqui pelo Instituto de Nutrição Comportamental e é uma honra enorme poder fazer parte com vocês desse evento. Eu fui convidada a compartilhar com vocês como eu faço para trabalhar sinais de fome e saciedade com os meus pacientes dentro do meu consultório. Eu acho que primeiro é importante a gente falar que não existe somente um jeito certo da gente trabalhar, né, com esses sinais de fome e saciedade. E eu vou muito sentindo com o paciente o que ele está precisando naquele momento. Às vezes a gente separa algumas ferramentas ou alguns assuntos para trabalhar com ele na próxima sessão e quando ele chega com outras percepções, outras aflições e aí a gente vai ajustando. Mas o que me ajudou muito é ter um leque, né, de possibilidades ali, de coisas que eu posso trabalhar dentro desses sinais de fome e saciedade com várias possibilidades de ferramentas. Eu separei aqui algumas situações que acontecem com frequência, né, no meu consultório, que eu acho que vale a pena a gente destacar. E o que normalmente eu começo dizendo para o paciente é que nem sempre é simples a gente perceber, né, esses sinais de fome e de saciedade. A gente nasce, dou aquele exemplo de que a gente nasce com essa intuição, né? Dou o exemplo do bebê, de que quando o bebê chora, que ele tá com fome, a mãe dá o peito para ele mamar e ele, quando tá satisfeito, ele põe a cabeça para trás. Então a gente tem essa intuição, mas que ao longo, né, da vida algumas pessoas vão perdendo essa intuição. Eu gosto muito de perguntar para ele primeiro assim, como que você percebe a sua fome? Né? E aí se ele fala, eu tenho fome o dia todo, por exemplo, né? Eu tenho toda hora eu como alguma coisa. A gente pode investigar um perfil mais beliscador. É bem comum também, às vezes, eles relatarem que eles não sentem fome durante o dia. E aí, quando vai chegando mais pra noite, eles estão morrendo de fome. Quando isso acontece, eu gosto muito de fazer aquela comparação, né, que eu aprendi aqui no Instituto de Nutrição Comportamental, dizendo que a fome ela é um sinal, né, do corpo, e ela é como uma vontade de fazer xixi, né? Ela não aparece de repente, ela vai aumentando aos pouquinhos, e assim como a gente decide ir no banheiro, a gente também pode decidir atender a fome quando ela ainda tá pequenininha. Mas que a gente precisa estar conectado a isso, né, para perceber um pouco melhor quando a fome está começando a crescer. Nesses casos, é nesse momento que eu compartilho o odômetro da fome e da saciedade. Às vezes eu compartilho a tela com eles, né, vou mostrando a figura, e eu sempre dou aquele exemplo de que ele é como um ponteiro de gasolina, então quando a gente tá com a fome máxima ele tá no 0, ou seja, tá vazio, saciedade máxima quando tá lá no 10. Eu falo também que fisiologicamente o ideal seria que a gente começasse a comer quando a gente tá começando a ficar com fome, que a gente parasse de comer quando a gente tá começando a ficar satisfeito. Outra coisa que é comum os pacientes relatarem é que eles não sentem fome, mas que quando chega no final da tarde, assim, eles estão com muita vontade de comer doce. Né? Em alguns casos, a gente, quando olha o recordatório, a gente percebe que às vezes tem alguma restrição, né, muito grande. E aí a gente pode explicar para o paciente que será que é uma vontade de doce ou será que é uma fome, né, genuína? Eu explico que o corpo tem mecanismos de proteção, e que aí eu até brinco e falo assim, você já viu alguém morrendo de fome falando vou comer uma alface? Né? O corpo ele vai fazer com que a gente tenha vontade de comer coisas que vão trazer talvez uma energia mais rápida para ele. E quando a gente explica isso, ele começa a diferenciar, né, isso, né, da fome real, porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que é fome. Por isso que é importante perceber a fome, né, e não deixar que ela fique muito grande, até para a gente poder fazer escolhas melhores. Quando eu falo isso, né, para alguns pacientes, alguns deles me relatam que sentem dificuldade até de perceber o que é a fome, né? E isso é bem comum com pessoas que às vezes fizeram dieta a vida toda, né? E aí eu gosto de perguntar assim, pense em um alimento neutro, né, que você nem ama e nem odeia, né? Um alimento que você comeria. Dou o exemplo meu, por exemplo, assim, ou uma maçã, um iogurte natural. E aí eu falo pra ele assim, se você tivesse, né, nesse momento, somente esse alimento, você comeria esse alimento? Se a resposta dele for não, muito provavelmente ele não tá com fome. Se a resposta dele for sim, muito provavelmente ele tá com fome. Esse é um jeito mais simples, às vezes, da gente exercitar essa percepção de fome sim, fome não, né? Então, depois de uns dias que ele tá exercitando isso, a gente pode entrar na graduação da fome. O que normalmente eu faço, né, que usando, assim, às vezes o odômetro da fome, a gente consegue ter primeiro uma percepção, né, dessa escalazinha, e aí depois a gente pode entrar com uma escala já com sensações mais físicas, né, que aí
tem vários modelinhos que eu acho que são legais. Eu utilizo um que tem a figura, né, realmente do estômago, mas a gente pode usar com figura de bexiga. A gente pode, inclusive, pegar, né, mesmo a bexiga e mostrar. Eu já fiz isso também, assim, com adolescentes, funciona bem também. Mas é também importante deixar claro que às vezes é uma dificuldade de perceber, né, essa diferença de fome, de saciedade e dessa escala, né? Acho que super vale a pena também trabalhar com a dinâmica da água, né? Quando as pessoas às vezes têm uma dificuldade de perceber o ponto de saciação, né? Ou seja, o momento de parar. E aí, essa dinâmica da água é uma dinâmica de mindfulness, onde você pode combinar com o paciente, né? Normalmente eu faço assim, eu combino com o paciente, falo, olha, tenta vir para a próxima sessão em jejum, né? De pelo menos, sei lá, 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas. E a gente pede para ele trazer uma garrafa de 1 litro, 1,5 litro de água. Às vezes pode chegar até 2 litros, dependendo se a pessoa tem compulsão. E a gente faz uma dinâmica com ele, que tem, né, tem um jeitinho certo de fazer essa dinâmica, mas para ele ir percebendo, toma, por exemplo, metade da garrafa de água e percebe como é que se sente. Depois toma metade da garrafa de água e percebe como é que se sente. Fazendo isso, ele começa a perceber um pouco melhor as sensações físicas, né? E no final, depois que ele tomou a quantidade, né, de água ali que a gente combina, ele consegue perceber quais são as sensações físicas de dilatação, né, de volume realmente no estômago. Isso é muito legal da gente trabalhar com pacientes, às vezes, que têm dificuldade de perceber qual é o ponto de saciedade. Às vezes a gente olha no diário e tem vários casos ali que a pessoa fala, quando eu vi, eu já tinha comido muito, né? Então, trabalhar com essa dinâmica da água também é um ponto muito legal. Eu acho que é sempre importante a gente deixar claro para eles que é um desafio, né? A gente tem uma vida muito corrida, agitada e tá muito no automático. Então, deixar claro que isso é um processo e ter meio que um passo a passo para ir trabalhando, né, com esses sinais de fome e de saciedade, ajuda muito para o paciente, mas para ele saber que é um processo. Eu gosto muito de trabalhar com essas percepções de fome e saciedade, porque eu acho que é muito gratificante depois a pessoa perceber isso e te dar um feedback e falar, nossa, né, percebi a diferença, me sinto muito melhor. Eu acho que é um ponto super importante da gente trabalhar, mas que precisa ter também um passo a passo. Não dá, às vezes, pra gente começar já com muita informação de uma vez. Às vezes é bom a gente ir passo a passo e trabalhando. Então, essas ferramentas, né, tanto o odômetro, essa ferramenta de graduação, né, da fome, a dinâmica também, às vezes, da bexiga, eu acho que tudo isso é uma coisa muito legal da gente trabalhar e traz mais ferramentas lúdicas e mais palpáveis ali para o paciente entender, né, esses sinais de fome, saciedade, saciação, tempo de saciedade, né, por quanto tempo ele fica saciado depois que, né, que ele fica satisfeito depois que ele terminou de comer. Então, acho que tudo isso influencia. Eu gosto bastante, espero ter ajudado vocês compartilhando um pouquinho como eu trabalho sinais de fome e saciedade. Obrigada!